Vamos lá. A seguir tem uma aula bem prática, bem resumida, bem explicativa, tá bom? Para vocês fazerem a prova, tá? Então eu peço que você preste bastante atenção em tudo que eu disser, todas as dicas, toda a explicação que eu falar, né, que eu fizer, atenção nas páginas do livro que eu vou citar, tá bom? Pega papel, né, um caderno, pega sua caneta, pega o livro e anota tudo aquilo que eu disser para você poder estudar. Não deixa para cima da hora, tá? Assiste essa aula, estuda e faz logo a prova para que você não perca a oportunidade, tá? Ainda há tempo de virar esse jogo. Você ainda consegue, você ainda tem esperança de virar esse jogo, tá bom? Ainda há essa chance. Então não joga essa chance fora, tá bom? Então vamos lá juntos e qualquer coisa conte comigo que eu tô por aqui, tá bom? Vamos lá, um beijo. Vamos lá, galerinha do 7º ano! Galerinha que vai tirar notão nessa prova e vai pro 8º ano, combinado? Então, ó, vamos nos dedicar. Foi apenas um deslize, mas ainda temos chance de irmos para o 8º ano. Então, nós vamos nos dedicar. Pega papel, pega caneta, né, um caderno, pega o seu livro para você sentar, ver essa aula e estudar bastante, tá? Bom, já tá aí na tela para vocês esses conteúdos. Esses conteúdos aqui também estavam lá na plural para você, mas eu vou começar falando por aqui com vocês, por eles. Eles estavam lá na plural, mas eles também estão aqui para você dar uma olhada junto comigo. Esses 3 primeiros aqui fazem parte de um mesmo assunto, que é o passado dos verbos, tá bom? Que é o que a gente chama em inglês de simple past. São esses 3 primeiros falam de um mesmo assunto e a gente tem tópicos dentro dele, nós vamos falar todos eles hoje. E o futuro, que é o will, que é dentro desses todos, é o mais tranquilo. Não que o Simple Past não seja, tá? Porque eu sou queridinha do Simple Past. Para mim, ele é o melhor. Sou super fã dele. Mas o will é bem tranquilo. Então, não vamos ter dúvida, tá bom? O que está aqui entre parênteses são as páginas no livro, onde você vai encontrar esse conteúdo, tá? Porque você também vai estudar pelo livro. Então, a Tia Lude, quando eu dou durante todo esse tempo que vocês acompanharam as aulas, né, os conteúdos para as avaliações, eu sempre procurei colocar as páginas onde você encontrava esse conteúdo para te facilitar, tá bom? Para facilitar na hora do seu estudo. Então, só você pegar o seu livro e abrir lá, por exemplo, na 146, que é a primeira página, onde a gente vai falar de verbos regulares, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar do Simple Past. O Simple Past, como eu disse, é o passado simples. Então, eu já abri aqui na página 146, tá bom? É a primeira página. Então, vamos lá. O Simple Past é o passado simples em inglês, né? E o que o passado diz? O passado, ele fala de algo que já aconteceu, certo? Só que em inglês, o passado em inglês, ele é super tranquilo. Ele tem alguns detalhes, ele tem algumas regrinhas, porém ele é muito simples. Eu costumo dizer que eu sou muito fã dos tempos verbais em inglês porque eles acabam sendo um pouco mais tranquilos que em português. Eu vou explicar para vocês o porquê. Eu vou demonstrar, né? Então, assim, eu sou muito fã eu também sou meio suspeita para falar, né? Mas a gente não vai ter dificuldade. Se a gente pegar o macete do negócio, o gatilho, a gente mata tudo. Então, o passado em inglês, ele é dividido em 2 etapas, os verbos. Ele é dividido em verbos regulares, tá? E ele é dividido em verbos irregulares. E aí, aí você me pergunta, Tia Lude, como que a gente vai... por que a gente faz essa divisão de verbos regulares e irregulares? Porque os verbos regulares são aqueles que vamos usar a terminação ED ou somente D
para colocar o verbo no plural. Então, por exemplo, eu tenho o verbo aqui, o verbo amar. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar bem grandão. Então, eu tenho, por exemplo, to love, na verdade, né? Que é amar. To love, tá? Que é amar. Então, o verbo to love é um verbo regular. Isso significa que quando nós colocarmos o verbo to love no passado, eu usarei loved. O que eu fiz? Eu apenas acrescentei um D no final do verbo to love, tá? Outro verbo, por exemplo, que é regular. To study, que é estudar. O que eu vou fazer? To study é regular. Então, como é que eu vou trabalhar com to study? Eu tiro o Y e coloco o IED, que aí vai virar studied. Também é regular e está no passado. Outro verbo que também é regular, to play. To play, tocar, brincar, jogar, também é regular. Só que to play termina em Y e tem uma vogal antes. Então, basta eu colocar o ED, né? Played, eu não tiro o Y, eu coloco o ED, certo? E aí, a gente vai trabalhar com os verbos regulares dessa forma. Aí você me pergunta assim, mas como saber quem são os regulares e quem são os irregulares, pessoal? Uma coisa que eu falei muito nas aulas. A gente só vai saber com a prática, tá? São muitos verbos. Então, não há condições nenhuma de eu dar uma lista para vocês de verbos regulares e mandar vocês decorarem, de uma lista de verbos irregulares e mandar vocês decorarem. Não há condições. Eu digo para vocês que hoje, de tanto dar aula, eu acho que eu sei praticamente quase todos, mas de repente vai aparecer algum que eu vou ficar na dúvida se é regular ou irregular. Pode acontecer. Então, assim, não há segredo para você saber quem é regular e quem é irregular, infelizmente, tá? O que vai acontecer para o nosso estudo atual é a gente fazer a prática disso e ter alguns verbos chaves, tá bom? Então, a gente, no livro de vocês, eu vou mostrar que tem uma página de verbos irregulares, que eu trabalhei bastante aqueles verbos daquela página, por exemplo, mas tem uma lista, há uma lista imensa de verbos irregulares, tá? Então, e por que você fala que os verbos são irregulares, professora? Porque o verbo irregular, a própria palavra irregular já diz, ele foge da regra. Ele foge do que é irregular. Então, por exemplo, to buy. To buy, eu tenho, o passado de to buy é bought. To buy é irregular. Observem. O que bought tem de buy? Nada. Só o B. Começa com B aqui, começa com B aqui. O resto não tem nada. Então, o verbo irregular é aquele que vai mudar a regra. Ele vai vir totalmente diferente do que ele é na sua origem. Quando a gente fala de origem, é isso aqui que eu falo, to buy, comprar. Quando eu falo de origem, é o verbo no infinitivo, né? Então, eu tenho buy e bought, que é o passado de buy. Então, ele vai vir totalmente diferente da sua origem. Outro verbo, to go, que é o verbo ir na origem. Eu vou ter o went no passado. Piorou, né? Porque se vocês já acharam que buy, bought era diferente, imagina go e went. O que o went tem de go? Nada, nenhuma letra. Mas o went é o passado do verbo to go, que é ir. Então, quando eu falo de irregular, é justamente disso, de que muda a sua forma, ele foge da regra, né? O regular, ele tem a regra onde a gente apenas coloca o D ou o ED,
no final. O irregular não, o irregular ele é totalmente diferente. Ele muda a sua escrita. Há alguns verbos que vão ter alguma coisa parecida do seu verbo da origem, outras não, como to go, por exemplo, que não tem nada a ver com a sua origem. Temos o verbo também, quer ver outro? To see. To see é ver. O passar de to see é só. Tem algo parecido, né? A gente tem ali o S aqui, né? To see só, dá para dar uma identificada aí mais fácil. Mas também não deixa de ser diferente, não deixa de fugir à regra, não deixa de ter outra escrita, tá bom? Então, essa é a introdução do passado. Precisamos saber os verbos regulares e irregulares, a diferença deles. Os verbos irregulares tá na página 167. Eu coloquei para vocês uma página, ó, verbos irregulares, tá vendo? Irregular verbs. Então aqui, ó, tá todo rabiscado porque foi do dia que eu dei a aula. Uma listinha, ó, base form. O que é base form? É a origem do verbo, é aquele to buy, to eat, que eu falei agora há pouco. E o passado. Esses verbos aqui são irregulares. E qual foi o meu combinado com vocês? O meu combinado é que nós iríamos nos focar nesses verbos irregulares aqui dessa página 167 e dessa página 168. Tanto que nos conteúdos está essas duas páginas, 167 e 168, ó, verbos irregulares. Ah, professor, isso significa que só existem esses? Não, gente. Tem uma lista com vários verbos, mas como nós estamos começando a estudar o passado, e o livro trouxe para a gente alguns, certo? Eu combinei com vocês, isso durante as nossas aulas, que nós iríamos focar nessas duas páginas, nos verbos irregulares que aparecessem nessas duas páginas, tá? E foi isso que eu fiz, tá bom? Nós focamos nesses verbos que aparecem aqui. Tanto que você pode ver que tem buy, to buy, não tem go aqui, ó, go, went, see, saw, tá? Ó, olha aí o it, ate, passado de it, ate, tá? Beleza. Então tá. Então vamos fazer o seguinte agora. Nós agora vamos conjugar um verbo no passado, porque eu quero mostrar para vocês como que é tranquilo. Vamos escolher um verbo... Eu vou escolher dois verbos. Eu vou escolher um verbo regular, eu vou escolher to love, e vou escolher um verbo irregular, to buy. Então vamos lá, vamos começar por to love. Como é que eu conjugaria o verbo amar em português, no passado? Eu amei, tu amaste, ele amou, ela amou. Nós amamos, vós amais, eles amaram. Então, vocês estudam português também, vocês estudam a língua portuguesa, certo? Vocês podem perceber que há diferença na ortografia do verbo. O verbo, ele muda de acordo com a pessoa. Então, eu digo eu amei e eu digo tu amaste, certo? Eu digo eu amei e eu digo nós amávamos, ou nós amamos, né? No passado. No inglês, não tem disso. Por isso que eu sou fã do inglês. E por isso que eu sou fã do passado. Por quê? Porque eu vou começar lá em cima com I loved. Vou começar com I loved, que é o passado do verbo amar. I loved. Aí eu vou para you loved, que é o passado, né? Você amou. He loved. She loved. It loved. We loved. You loved, porque esse you tá no plural, certo? They loved. Ai, professora, eu não acredito. Você começou com
um verbo no passado e você terminou com o mesmo verbo no passado? Sim. E você pode perceber que aqui a gente pode fazer a marcação de singular e plural, tá? Se a gente, quando nós estudamos no sexto ano, no início do ano a gente viu isso também, né? Os pronomes pessoais de caso reto. Então a gente pode relembrar que a gente tem aqui os primeiros no singular e para cá nós temos o plural, certo? Tanto que esse you aqui, ele tá no singular e esse you aqui tá no plural. Como é que a gente sabe quem está no singular e quem está no plural? Pela frase, pelo contexto. Mas esse é um outro assunto, tá? Isso aí a gente já conversou bastante também. Pelo contexto da frase. Mas o que eu quero falar é o seguinte. No passado, em inglês, a gente começa com um verbo, loved, e eu termino com loved. A conjugação do verbo to love vai ser igual para todas as pessoas. Todos os pronomes, nomes ou pronomes, tá? Porque a gente também não pode esquecer que aqui eu, por exemplo, coloquei pronomes, mas os pronomes substituem nomes. Então a gente também não pode esquecer desse detalhe, que pode acontecer de aí no meio. Então, eu querer colocar, conjuguei o verbo errado. Eu quiser colocar, por exemplo, John loved, né? Ou então Mary loved, tá? Então a gente pode ter nomes ou pronomes. Mas independente disso, o que eu queria falar para vocês, que o verbo, ele vai começar de um jeito e vai terminar desse mesmo jeito. Ah, teacher, mas com o verbo irregular vai ser assim também? Será? Vamos ver. Vou usar o to buy, que é o comprar. Como é que eu vou conjugar o verbo comprar em português no passado? Eu comprei, tu compraste, ele comprou ou ela comprou. Nós compramos ou comprávamos, vós comprais ou vocês compraram, eles compraram ou elas compraram. Então, perceberam? Eu comecei com eu comprei e terminei com eles ou elas compraram. Vou conjugar em inglês para vocês verem. I bought, you bought, he bought, she bought, it bought, we bought, you bought, they bought. Ah, então quer dizer que para os verbos irregulares nós vamos começar de um jeito e terminar desse mesmo jeito também? Sim, senhores. Então, qual é a dificuldade do Simple Past? Nenhuma. Por isso que eu sou fã deles. Vamos ver algumas frases? Eu separei algumas frases para a gente dar uma analisada aqui, ó. We did not, aqui já tá na negativa, tá? A gente vai falar sobre a negativa. We did not go to school yesterday. Nós não fomos para a escola ontem. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi ontem. O was é o passado do to be. O verbo to be, aquele conhecido por nós, né? Super de praxe, é um verbo irregular, tá? Então, passar de to be é o was. Totalmente diferente, né? To be, was. Am, o verbo to be. Am, is, your. Passado, was. Tá vendo? Então, foge a regra, foge ao que é regular, tá? Ó, nós temos study. She studied math last night. Ela estudou matemática ontem à noite. I traveled to Brazil last year. Eu viajei para o Brasil ano passado. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado. I called you 3 days ago. Eu telefonei para você 3 dias atrás. We learned how to dance samba last week. Nós aprendemos a dançar samba semana passada. Então, aqui nós temos todos os verbos são regulares. O único que não é regular é o verbo to be aqui dessa frase, was. Mas todos os outros são regulares, tá bom? Então, a gente já sabe que para os verbos regulares e para os verbos irregulares, a gente tem que dar uma olhadinha lá no livro, porque tem alguns lá que a gente bateu bastante, tá bom? E de lá que vocês vão estudar, daqueles que estão no livro, tá bom? Vamos falar sobre a negativa e a interrogativa, que também tem aqui, ó, did,
frases afirmativas, negativas e interrogativas no passado. Tem as páginas do livro também, mas eu vou falar aqui um pouquinho. A galera que assistiu todas as aulas viu que eu fazia uma pegadinha com um carinha que ele é muito legal, que ele é muito gente boa. Um carinha chamado Didi. O Didi, eu brinquei muito com vocês sobre o Didi. O Didi é um carinha. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho uma figurinha do Didi, obviamente, que eu personifiquei o Didi. O Didi é um auxiliar do passado, tá? O que eu vou falar aqui agora para vocês, quem assistiu minhas aulas também sabe, porque eu já falei isso 50 mil vezes. O Didi, a regra diz o seguinte, a regra gramatical da gramática da língua inglesa diz o seguinte: todas as vezes que eu for transformar uma frase no passado para negativa ou interrogativa, eu vou usar o did. O did é o auxiliar do passado. Ele nos ajuda a colocar as frases na negativa e na interrogativa. Mas a Ludmilla diz que o did, esse carinha aí que está aparecendo na tela, é um carinha muito ciumento. E o did, ele fala assim para os verbos nas frases. Verbo, olha só. Quando eu aparecer na frase, você mete o pé do passado, você volta para a sua origem. E é isso que está escrito aqui, ó. Para a construção de frases negativas no Simple Past, o verbo did é empregado como verbo auxiliar. Então, como eu disse que ele é auxiliar. O verbo principal não é conjugado no passado, uma vez que o auxiliar já indica um tempo verbal. Sua estrutura frasal é da seguinte forma. Isso aqui você pode copiar aí nas suas anotações. Ó. Sujeito, que pode ser nome ou pronome. O did, mais o not, que também pode virar didn't. Mais o verbo principal, qualquer verbo, mais um complemento. Então, ó. She did not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. She did not, que também pode ser didn't, que é o que é até mais comum de você encontrar, tá? O que eu falo que ele é o did, ele é ciumento? Porque, observem, aqui eu tenho o did. Eu vou até aumentar o did aqui para chamar a sua atenção. Aqui eu tenho o did. O que o did fala quando ele aparece na frase? Tá vendo que o like é o verbo dessa frase, o verbo principal. Tá vendo que o like é o verbo regular. O certo seria estar liked. Ops, sorry. O certo seria estar liked, porque like é um verbo regular. Só que o did, ele fala o seguinte. A gramática não diz isso, tá? A gramática diz isso aqui que tá escrito aqui, ó. Só que a Ludmilla, ela inventou uma moda para ajudar vocês a entenderem a matéria. Eu fiz a figurinha do did lá, trouxe o did em forma de figurinha para ajudar vocês a entenderem. A Ludmilla diz o seguinte: quando o did aparecer numa frase, o passado do verbo mete o pé. E aí o verbo volta para sua origem, tá? É isso que a Ludmilla diz. A gramática diz isso? Não. A gramática não diz isso. A gramática diz que quando o did aparecer numa frase, o verbo volta para sua origem, porque o did já indica o tempo verbal da frase, que é o passado. Mas a Ludmilla não diz isso. A Ludmilla diz que o did é um cara muito ciumento e que ele é marrento. E aí, quando ele aparece na frase negativa, que é o no nosso caso aqui agora, ele fala para o verbo seguinte, tipo para o like. Like, olha só. Like, que é o passado, né? O seu liked, olha só. Faz favor de botar o meu verbo na sua forma base, por favor. Porque se eu tô aqui na frase, você não precisa vir no passado. E aí, o que ele faz com o verbo? Ele expulsa o verbo do passado, ele expulsa, no caso aqui, o D, e fica só ele reinando na frase, tá? A gramática não diz isso. Quem diz isso é a Ludmilla para te ajudar a entender a frase, o assunto, tá?
A interrogativa é a mesma coisa. Da mesma maneira que acontece na negativa, o did é o verbo auxiliar utilizado para as frases interrogativas no Simple Past. Então, eu tenho aqui a estrutura frasal, que é o did, que vai começar a frase. Sujeito da frase pode ser nome ou pronome. Verbo principal, qualquer um. Complemento da frase. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? Ó, did, se essa professora que for eu, todo mundo gostou, hein? Ó, mesma coisa, tá vendo? O did aparece na frase. Na interrogativa, o did vai começar a frase. Então, o que ele falou pro like? Pro liked, no caso, né? Que era a frase na afirmativa. Liked, olha só. Mete o pé daqui, liked. Pode devolver o verbo na origem, porque eu cheguei e quem manda agora nessa frase sou eu. Eu brinco que o Didi é marrento, mas ele é um cara legal, né? E aí, quando o Didi entra na frase, o verbo volta para sua origem. E aí eu não preciso de verbo no passado. Por isso que o like virou ao invés de ser liked, virou like, tá? OBS. Somente o verbo auxiliar did é conjugado no Simple Past. Não é necessário conjugar o verbo principal. Isso que eu acabei de falar. Então, vamos ver um exemplo prático. Aqui, pode ser aqui mesmo no Word. No problem. For example, he bought spaghetti yesterday. Ele comprou espaguete ontem. Yesterday. Digitei errado. Yesterday. Ele comprou espaguete ontem. Espaguete, macarrão, tá? Ele comprou espaguete ontem. Então, eu tenho uma frase aqui no passado, na afirmativa. Por que eu sei que está no passado? Por causa do verbo bought. O verbo bought é o passado de buy. Então, eu sei que essa frase está no passado por causa do meu verbo bought. Aí, eu vou transformar essa frase numa negativa. Na afirmativa, basta eu colocar o verbo no passado, tá? Eu vou transformar essa frase numa negativa. Para negativa, eu vou precisar de quem? Do did e do not. Então, vamos lá. He, vou usar o did agora, ó. Did, not. Eu botei did e not separado, mas eu vou colocar didn't aqui dentro, tá? Até mesmo porque você vai encontrar muito mais didn't do que did not. He did not. Aí, o did vai virar para esse bot aqui e falar assim, meu amigo, olha só, bot. Eu sei que você é muito legal, você fez a frase afirmativa no passado, tu ajudou lá, tu quebrou o galho da moçada, né? Para eles entenderem a frase no passado, você tá conjugado certinho. Mas eu tô aqui na área. Então, agora você pode devolver o buy. E aí, o bot devolve o buy. E aí vira a sua forma base, né? Sua forma original. Que ao invés de usarmos bot, usaremos buy. Por causa do did, tá? A gramática diz que quando a gente usar did, a gente usa o verbo na sua origem. A Ludmilla diz que o did é um cara marrento e ciumento, que quando ele tá na frase, ele não aceita o verbo no passado, tá? Vamos fazer a negativa. Vamos perguntar se ele comprou espaguete ontem. Então, a gente começa com o did no início. Did, depois o sujeito da frase, que é o he. E aí, ele vai falar a mesma coisa que ele falou na negativa, ele vai falar na interrogativa. Pô, bot, eu sei que tu é um cara maneiro, que tu faz as frases lá na afirmativa, mas então, aqui na interrogativa é uma pergunta, né? Então, aqui na interrogativa não tem necessidade de continuar, porque se eu tô aqui na área, tu não precisa ficar, porque eu cheguei aqui, então tu pode meter o teu pé, porque você não precisa ficar aqui comigo. Quem manda que sou eu agora, e eles vão entender que essa frase está no passado por minha causa, não por sua causa. E aí o bot se recolhe, sai de cabeça baixa, e aí entra no lugar do bot o buy. Did he buy spaghetti yesterday? Ele comprou
comprou o espaguete ontem à noite? Sorry, ontem à noite não, ontem. Yesterday. Did you buy spaghetti yesterday? Então, gente, nenhuma gramática vai vir dizendo isso que eu falei para vocês, tá? Isso foi uma forma que eu encontrei de ensinar o Didi para vocês de uma maneira lúdica, de uma maneira descontraída, tá bom? Mas a gramática não vai dizer isso. A gramática vai dizer isso o que eu li para vocês acima, que quando a gente tiver o Didi, o verbo não precisa ser conjugado, porque o próprio Didi já nos indica o tempo verbal da frase. E aí o verbo volta para sua origem, tá? Eu coloquei 3 frases para vocês estudarem. Com o bote, que é um verbo irregular, para a gente dar uma diferenciada, já que a gente viu muitas frases com verbos regulares mais acima. E assim, o que eu aconselho, quando eu comecei a estudar tempos verbais, o meu conselho, né, que a minha professora fazia, a minha professora mandava não, nos aconselhava, né, nos instruía a gravar a estrutura frasal, que é essa aqui que está em purple para vocês, da interrogativa, e essa aqui que está em purple também da negativa. Então, é um conselho que eu te dou, né, de você gravar a estrutura frasal, ou então você gravar uma frase. Então, de repente, você pega essa frase aqui que eu coloquei para vocês. Tem uma frase afirmativa, uma frase negativa e uma frase interrogativa, todas elas no passado. Então, você, de repente, pega essa frase, grava ela como base e vai trocando só os elementos. Vai trocando, no caso, o sujeito, o verbo, o complemento. Por quê? Aqui sempre vai ser um verbo no passado, sempre. Aqui sempre vai ser did antes. E aqui sempre vai ser did. O que muda vai ser o verbo mesmo. O verbo, o sujeito e o complemento. Tá? É uma dica interessante. Eu dei essa dica nas minhas aulas para que vocês pegassem frases frases bases, né? Frases de efeito, gravassem essas frases de efeito para saberem a estrutura, para saberem a ordem, a posição de cada elemento numa frase, tá bom? E aí, com isso, nós acabamos o assunto de Simple Past. Então, nós falamos sobre Simple Past, verbos regulares e irregulares, falamos sobre did, falamos sobre frases afirmativas, negativas e interrogativas. O will, que é o futuro, eu vou abrir lá no livro para vocês, 183. O will é muito tranquilo. O will é o cara bem gente boa. O will, ele é o futuro, tá? O will, ele vai nos ajudar a fazer um futuro. Então, quando a gente precisar falar de futuro, a gente vai usar o will mais um verbo, tá? Porque o will, assim como o did funciona como um auxiliar para nos dizer que a frase está no passado, o will também. O will, ele vai nos ajudar a identificar que aquela frase está no futuro, tá bom? Então, a gente vai precisar, junto com o will, usar um verbo, seja ele qual for, tá? Mas uma coisa interessante, para o will, nós usaremos o verbo na sua origem, ou seja, o verbo na sua base original, na sua base form. Todas as vezes que eu falar de origem de verbo, base form, verbo no infinitivo, é tudo a mesma coisa, tá? Significa que o verbo voltou para sua origem, que a partir dali, a partir dessa base do verbo, né, a gente consegue conjugar esse verbo, conjugá-lo em qualquer tempo verbal. Não importa qual seja passado, seja presente, seja futuro, etc. Tá bom? Então, eu tenho aqui a estrutura frasal do will. Foi quando eu dei essa aula. Vocês podem anotar aí no próprio livro de vocês. Eu vou usar um sujeito da frase, o will, o verbo na sua forma original, né, no infinitivo, e o restante da frase. Na negativa, a gente vai ter o will not ou won't. O que é mais comum? O won't, tá? A gente até encontra o will not, mas o won't é mais comum. Então, eu vou ter sujeito, mais o will, mais o not, que pode ser o won't,
mais o verbo, mais o restante da frase. Na interrogativa, que é uma pergunta, nós vamos começar por will. O will mais o sujeito da frase, que pode ser nome ou pronome, nome, qualquer pronome, tá? Mais o verbo, mais o restante da frase, mais o ponto de interrogação. Uma coisa interessante a falar sobre o will. Qualquer verbo não vai ter diferenciação. Desculpa, qualquer sujeito da frase, qualquer pronome, não vai ter diferenciação no verbo, tá? Então, assim como no Simple Past lá, eu comecei com loved e terminei com loved, no will eu vou começar com will love e vou terminar com will love. I will love, you will love, he will love, they will love. Ou então na negativa, I won't love, you won't love, he won't love, they won't love. Tá bom? Então, assim como no passado, a gente começou de um jeito, terminou daquele jeito, com o will também. Não vamos ter diferenciação nos sujeitos, tá legal? Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa matéria para a nossa recuperação, tá bom? Eu desejo que vocês estudem. A chance dessa recuperação ser um sucesso. Eu confio no potencial de vocês conseguem, vocês têm capacidade. Basta vocês verem bem essa videoaula, anotarem, verem essa videoaula quantas vezes for necessário. Essa videoaula é para vocês. Façam anotações, estudem pelo livro. Não deixem de perguntar, caso tenham dúvidas, claro, tá bom? Não deixem de estudar também. Não vão para a prova sem estudar, sem assistir a aula, tá bom? Sem fazer anotações. Façam, estudem para a prova, tá? É importante estudar. Tem que estudar. Se você estudar, se você se dedicar, se você assistir essa videoaula, estava com uma dúvida, volta um pouquinho a videoaula, você vai conseguir, tá bom? Porque a prova nada mais é do que tudo isso que eu falei hoje, tá? Então, vocês têm capacidade de tirar notão nessa prova e ir para o 8º ano assim, ó, fácil, fácil, fácil. Tá bom? Beijocas, fiquem com Deus, boa sorte, estudem, se dediquem e a gente se vê no 8º ano, tá bom? Beijo, bye bye!